Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre um cantinho da casa que se tornou muito importante, principalmente de 2 anos pra cá. É o home office. Vou mostrar meu home office e vou falar um pouquinho sobre ele. Mas antes, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações, assim você não perde nada do que acontecer por aqui. Fechou? Vamos lá, então. Eu sou jornalista e sou advogada. Então, 2 anos atrás eu tinha o meu escritório. Em 2019 eu tinha o meu escritório físico, né? Eu com a minha sócia, gente, esse barulho, vocês vão me desculpar, tá? Mas é o barulho que tem aqui agora, tem obra do lado da minha casa. Eu tinha o meu escritório particular com uma sócia. A gente tinha uma sala física. Eu morava na esquina dessa sala, então era muito bom pra mim. E aí veio algumas coisas acontecendo na minha vida, acabei me mudando, o escritório estava lá, eu seguia trabalhando no escritório, e aí veio a pandemia. E com a pandemia, a gente não teve outra alternativa senão começar a trabalhar de casa. Durante um bom tempo, o judiciário ficou em suspenso, então os advogados estavam com os prazos todos suspensos e a gente deu um time no trabalho, até porque ainda estava todo mundo muito assustado com esse início de pandemia. E aí chegou num ponto em que a gente precisou voltar a trabalhar e não teve como não ser em home office. Eu nunca tinha pensado fazer home office assim na minha vida. Eu sempre achei muito complicado trazer o trabalho para casa, sabe? Não que eu não ache ainda, eu acho, e eu já vou falar também sobre isso. Mas naquele momento era a alternativa que tinha. Só que eu, assim como muita gente, a gente sempre achou que a pandemia ia durar aí no máximo uns 2, 3 meses, né? E não foi bem assim. Então, logo no início, eu comecei a trabalhar, trouxe o meu computador, fui até o escritório, trouxe o meu computador de trabalho aqui para minha casa e coloquei na mesa de jantar. E ali eu montei uma estaçãozinha de trabalho, enfim, né, provisória, para eu poder trabalhar. E tava ali, enfim, todos os dias trabalhando, até que a realidade bateu na minha porta de que a pandemia ia ser muito mais longa. Que o home office ia ser algo que eu ia levar por um bom tempo ainda. Não ia ser assim algo pra já acabar. Eu disse não, eu preciso de um local de trabalho, de uma mesa adequada para trabalho, uma cadeira adequada para o trabalho, porque assim, eu estava acabando com as minhas costas, acabando com a minha saúde, não era um local ideal para eu trabalhar, então eu precisava. Saí, comprei uma mesa, né, uma mesa de 90 por 60, uma mesa pequena, mas cabia o meu computador, o meu monitor auxiliar, e era uma mesa adequada para o trabalho, então dava para eu trabalhar normal, sem prejudicar a minha saúde, as minhas costas, enfim, né, toda a ergonomia, vamos dizer assim. E fiquei trabalhando ali, né, nessa mesa, enfim, e entendi que realmente o home office ia durar por muito tempo. Em dezembro do ano passado, a minha sócia decidiu desistir do escritório próprio, e aí eu me vi numa situação em que, poxa, eu não tinha como manter a sala, a gente não estava trabalhando presencialmente, né? Vinha trabalhando de forma remota com os nossos clientes, fazendo nossas reuniões, né? Audiências, tudo online. E aí eu disse, poxa, eu não vou ficar numa sala sozinha, uma sala que era grande, então eu vou vamos fechar essa sala e eu vou seguir ali no home office. E quando as coisas se acalmarem, então eu procuro uma sala comercial, remonto o meu escritório e vai estar tudo certo. 2021 todo passou, né? Isso foi em dezembro de 2020, tá? Que ela decidiu desistir. 2021 todo passou e eu trabalhando de forma remota. Todas as minhas reuniões com os meus clientes, tudo online. Isso otimizou muito o meu tempo e eu comecei a perceber isso, que a otimização do meu tempo era outra comigo trabalhando no home office. Embora tenha a questão de trazer o trabalho para casa, que eu já vou falar. E chegou num ponto que eu parei e pensei, eu tô me dando muito bem no home office, muito melhor do que eu pensava que seria, né? Então, a longo prazo eu não me vejo trabalhando num local físico novamente, fora da minha casa. E aí decidi então mudar
aqui o meu ambiente, porque a minha mesa de 90 por 60 ficou pequena. E aí eu precisava, então, ter um local mais confortável para eu trabalhar. E aí, olha só como é que as coisas funcionaram. Olha só. Então, gente, esse quarto aqui, antes da pandemia, ele era basicamente transformei tipo num closet pra mim. Então, aqui nesse armário eram todas as minhas roupas, acessórios, enfim, aqui meu cantinho de maquiagem. Tava tudo voltado pra mim, né? Decoradinho, bonitinho. Com a pandemia, eu precisei mudar isso. E aí virou também meu home office. Então, eu tive que fazer algumas adaptações. Eu comprei uma mesa, que também é o quarto das meninas, ó, as camas delas. Transformei meio que num home office. Isso aqui eu não posso mostrar, né? E aí, só que assim, a mesa que eu comprei pro home office era para 2 meses. Eu pensava 2, 3 meses, acabou a pandemia, que nada, né? Ela acabou ficando pequena. Então, vou fazer uma mudança aqui, ó. Nessa parede vai ficar uma mesa maior para mim, para trabalho. E aí eu vou ter que rearranjar aqui todos os móveis. Já tirei aqui, tinha uma bibliotequinha, nesse canto ali eu tirei. E aí já tirei essa mesa aqui preta, tava lá naquele canto, eu já tirei. Então trouxe ela aqui pra cá, pra ver o que eu vou fazer com ela depois. Mas lá naquele canto eu vou refazer uma mesa maior, pra ficar mais confortável pra eu trabalhar. Então, gente, olha como ficou aqui. Fiquei com bastante espaço, deixa eu tirar a cadeira daqui, ó. Meu computador, o monitor auxiliar, ali o quadro, que eu não posso mostrar o que tá escrito. Em cima depois vai um negocinho que eu tô tentando fazer, mas enfim, um quadro ali, aramado. Mas o principal é que ficou com bastante espaço aqui, ó, pra eu trabalhar, coisa que eu não tinha. Então aqui, ó, do computador, eu consigo ter bastante espaço aqui pra trabalhar. Por isso a minha mudança, eu precisava desse espaço aqui, ó. Eu tinha um atendimento mais ou menos até aqui, a minha outra mesa. Então era só o computador, eu não tinha como escrever quando eu estivesse, por exemplo, atendendo alguém, né? Então eu precisava desse espaço aqui de trabalho, essa área de trabalho. Então ele ficou perfeito, gente. Aqui, ó, meu cantinho ficou top, tapando lá. Ficou top aqui meu cantinho. Então, tô muito feliz. Bom, então, com a mesa maior, a mesa tá organizada. O que eu acho muito importante é que eu precisei parar e pensar que eu vou ficar aqui por mais tempo do que eu imaginaria, né? Foi uma decisão muito difícil. Quando eu fechei a sala do escritório, todos os meus móveis foram para um guarda-móveis, porque eu disse, eu não vou me desfazer deles, eu sou muito apegada, eu tenho apego, sabe, gente? E aí eu pensei comigo assim, não, vou deixar tudo lá, quando eu remontar o escritório, tá lá. E quando eu me dei conta, assim, de que, olha, tão cedo eu não vou voltar para um escritório físico, foi uma coisa muito difícil de eu admitir. Mas colocando tudo na ponta do lápis, inclusive, todo o meu trabalho está funcionando muito bem de forma remota. O trabalho do advogado realmente me possibilita fazer dessa forma. Então, me possibilitou tomar essa decisão difícil de abrir mão do escritório físico por enquanto. Eu gosto muito de ter um local para trabalhar, de ter um escritório físico, né? Eu me sinto bem, eu acho que é importante, mas nesse momento tá inviável, uma coisa que tá inviável. E para mim, a gente ainda tá em pandemia, a gente ainda precisa ter cuidados, né? E querendo ou não, eu tenho que admitir que a otimização do meu trabalho é outra trabalhando de forma remota, tá? Eu consigo atender muito mais gente durante o dia, a minha produtividade é maior. Mas tem uma coisa também relacionada ao home office que sempre me perguntam assim, mas como é que é esse teu trabalho de home office, né? Funciona legal? Como é que tu te organiza? Começa por aí, justamente essa palavrinha, organização. Quando a gente vai trabalhar em home office, era um medo que eu tinha. Eu tinha muito medo disso, assim, porque eu nunca gostei de trazer trabalho para casa. Então, o que eu dizia? Era muito bom ter o escritório físico, porque eu entrava lá, trabalhava, no momento que eu saía, os problemas ficavam lá atrás. E trazendo o escritório para dentro de casa, isso não é possível, né, teoricamente. Porque, querendo ou não, as coisas estão aqui e para quem é workaholic como eu, estando tudo à tua disposição, tu vai estar trabalhando, né? Então, não vou negar que de vez em quando, assim, 11, meia-noite eu ainda tô trabalhando, dependendo do dia que eu tenho para fazer. Mas eu procuro me organizar para ter uma rotina de trabalho. E isso é
essencial para quem deseja trabalhar em home office. Então, vamos lá. Para quem quer trabalhar em home office, né, e ter essa produtividade que eu tenho hoje, a gente precisa ter uma rotina e precisa ter limites também. Isso eu demorei para aprender assim muito. Eu estava trabalhando das 8 da manhã às 11 da noite de um determinado período e até entender que isso estava me fazendo mal, demorou muito tempo, né? Enquanto eu estava durante a pandemia sozinha em casa, isso era muito mais recorrente, porque eu estava sozinha e eu sozinha não, né? Vamos corrigir com as meninas. Mas assim, sozinha em casa, eu passava muito mais tempo trabalhando mesmo. Isso acabou me gerando muita ansiedade. Isso depois eu fui entender, né? Crise de ansiedade, né? Eu não estava dormindo direito, eu estava muito estressada, tinha muita dor de cabeça. E aí eu comecei a entender que isso era realmente estresse e estafa. E eu precisava impor limites para o meu home office. Então, tudo isso é um aprendizado. Nesses 2 anos eu venho aprendendo a trabalhar em home office. Isso é muito importante para quem quer fazer isso também. Então, eu entendi que eu precisava ter tempo para mim, para as minhas coisas, né? Pro escritório, pro meu lazer também, pro meu descanso. Então, eu precisei, dentro do meu dia, precisei achar espaço para tudo isso, né? Dentro da minha semana. E aí eu comecei a procurar muita coisa e pesquisar muita coisa. E fui aprendendo a ter essa rotina de home office. Então, como eu faço hoje em dia, né? Na parte da manhã, eu me permito acordar devagar, no meu tempo. E, claro que não vou acordar às 10 da manhã, né, gente? Mas, assim, eu procuro ter as minhas horas de sono que são necessárias para mim. Cada pessoa tem a quantidade de sono que precisa, né? E eu tenho a minha quantidade ali, então eu respeito isso muito bem para eu estar descansada. Para advocacia eu preciso estar descansada, minha mente tem que estar descansada. Então eu acordo, tomo meu café tranquilamente, aí me arrumo. Então a parte da manhã é para mim, para eu cuidar de mim e da minha família. Então eu procuro, aí me arrumo, cuido um pouco da minha casa, das meninas, né? E aí me preparo para o dia, tenho a minha primeira reunião de equipe para ver tudo que eu tenho para fazer na parte da tarde, né? Então já vou para o almoço sabendo tudo que eu vou ter que fazer à tarde e as minhas prioridades, todas as minhas funções durante o dia que eu tenho que desempenhar. Eu procuro não sobrecarregar a minha agenda, eu tento planejar a minha agenda para que não fique sobrecarregada. Por quê? Porque se ela está sobrecarregada, eu aprendi com muita terapia que quando a gente está sobrecarregado, isso acaba te gerando crise de ansiedade, porque eu chegava num momento que eu tinha tanta coisa para fazer que não cabia durante o dia e eu já ficava pensando no dia seguinte em tudo que eu tinha para fazer, às vezes eu nem dormia pensando em tudo que eu tinha para fazer. Então isso é muito complicado. E aí então eu aprendi que eu não posso sobrecarregar minha agenda. Então eu pego a semana e pego tudo que é de muito importante que eu preciso fazer durante a semana e jogo ali na minha agenda de uma forma mais diluída, mais equilibrada, né? De acordo com as prioridades, mais diluída, para que eu possa dar conta de tudo sem me sobrecarregar. E aí é aquilo, durante a parte da manhã, eu cuido de mim, da minha família, faço questão de almoçar com o meu pai, porque a gente passou aí nesses 2 anos de pandemia, eu praticamente não estava com meu pai, né? Então isso, claro, gera um afastamento, foi um afastamento forçado de eu não poder entrar na casa dele por conta da pandemia, com medo da saúde dele, ele e a minha irmã ficaram isoladinhos em casa, ela trabalhando de casa também, graças a Deus ela teve essa possibilidade também de trabalhar em casa e estar com meu pai, então ele não ficou sozinho, eu fiquei sozinha, então para preservar a saúde deles, então a gente se afastou fisicamente, a gente estava sempre juntos eletronicamente, né? A gente almoçava juntos eletronicamente. Então, hoje em dia, quando eu já consigo estar mais com ele, eu faço questão de almoçar com ele. Então, essa é a minha rotina na parte da manhã. Na parte da tarde, a partir da 1h30, eu já estou trabalhando. Então, eu estipulei que da 1 às 5 da tarde é o meu período de atendimento às pessoas. Assim, eu estou trabalhando, fazendo as minhas coisas, mas eu estipulo o atendimento aos meus clientes nesse período. Nunca vou parar de trabalhar às 5 da tarde todos os dias, mas o meu limite de trabalho hoje é 7 da noite, eu não passo disso porque eu preciso descansar.
Então, eu faço isso assim, da 1 às 5 da tarde, eu tô full time ali trabalhando. E é quando eu me concentro totalmente no escritório. Então, eu preciso ter essa disciplina de saber que naquele horário eu tô fazendo aquilo ali. Ai, mas essa semana tá mais tranquila, eu não tô, né, com tantos prazos, tô sobrecarregada, eu sei que não vai ser uma semana de muitos atendimentos, eu consigo num determinado dia fechar a minha agenda para fazer algo que eu queira fazer, o que eu preciso fazer, uma consulta, uma coisa que eu não consegui fazer na parte da manhã. Então, para quem vai trabalhar em home office, eu acho que a principal palavra é disciplina para fazer aquilo acontecer, o teu negócio, né? E dentro disso, para mim, ter um espaço bem legal, organizado, onde eu consiga trabalhar. Hoje eu tenho espaço para trabalhar. Eu tenho espaço no meu computador, eu tenho espaço meu para escrever, para atender, eu tenho a minha plantinha, eu tenho a minha vela, eu tenho, sabe, eu tentei transformar esse espaço para que ele seja o mais acolhedor possível e eu me sinta bem e confortável trabalhando. Porque o espaço de trabalho precisa ter isso também. Numa empresa precisa ter um espaço saudável para você trabalhar e ter produtividade. Então, em casa, eu procurei fazer isso. Ter o meu espaço onde eu consigo me sentar e me sentir bem para produzir. Produzir seja o que for. Peça processual, vídeo para vocês, o que for necessário. Então, acho que a principal dica com home office é isso, é ter organização. Eu tenho vários planners aqui, eu tenho o planner do escritório, eu tenho o planner para internet, eu tenho o planner para minha vida pessoal, eu tenho um planner para mentoria, eu tenho um planner para Dona Vivi, então eu consigo visualizar tudo de uma forma só para que eu consiga equilibrar a minha vida, né? Muita terapia para chegar nesse ponto. Não tô ainda 100%, porque esses 2 anos geraram aí muita ansiedade e muita gente, eu não fugi à regra, né? Então a gente vai aprendendo, mas o que eu posso passar para vocês é que home office é muito bom se a gente sabe dosar, né? Eu não posso trabalhar até 11 horas da noite todos os dias, porque isso vai me fazer mal. Então eu preciso equilibrar as coisas e quando a gente consegue isso, é muito bom para quem pode, né, trabalhar em home office, ter essa disciplina de horário, saber que você tem que trabalhar, principalmente para quem é autônomo, porque senão teu negócio não vai para frente. Então, mas é muito bom, eu tô muito feliz com isso agora, né? Agora que eu já me conscientizei de que por muito tempo eu não vou sair daqui, agora eu tô com um espaço mais adequado para o trabalho. Então, acho até que a minha criatividade e a minha produtividade melhoraram muito, tá? Fica a dica aí pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, aperta ali, clica, curte, dá o teu like, aperta no coraçãozinho pra mim, dá o teu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, assim, sempre que tiver uma novidade, ser avisada, assim, no primeiro momento, pra gente bater um papo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!